Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Caetano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Na Mala, o último vídeo dessa nossa quarentena do viajante. Foram 30 vídeos ao longo desse mês que passou, com muita informação, muita dica de viagem e muita coisa para fazer a gente refletir um pouco sobre como vão ficar as viagens a partir de agora, depois dessa grande pandemia do novo coronavírus. Na verdade, essa pandemia ainda não passou, ainda temos muita coisa para enfrentar por aí e a grande dúvida que fica para quem é viajante é como é que vão ficar as viagens a partir de agora, depois que tudo isso passar. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesse nosso último vídeo, depois de tudo que a gente já bateu um papo, de tudo que a gente já falou, de todas as ideias, dicas, sugestões e informações que eu trouxe para vocês nessa nossa quarentena do viajante. Eu queria bater um papo um pouquinho de uma maneira diferente e fazer, de repente, a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento como um viajante. Eu sei que todo mundo que me assiste gosta bastante do conteúdo do canal, gosta bastante de viagens, de se inspirar, e hoje eu quero realmente refletir um pouco sobre tudo que a gente tem vivido. No começo dessa grande pandemia, as pessoas até diziam que a culpa de tudo isso foi dos viajantes, das pessoas que estavam viajando cada vez mais ao redor do mundo. E na verdade o mundo está mais globalizado, ele está mais conectado. Hoje em dia é muito mais fácil viajar, é muito mais fácil conhecer destinos novos, lugares diferentes, o que era praticamente impensável há 30, 40 ou 50 anos atrás. Para se fazer uma volta ao mundo, por exemplo, era tudo muito mais complicado. Hoje em dia, com os voos internacionais, com os cruzeiros transatlânticos, é possível conhecer milhares de lugares, milhares de culturas, milhares de destinos novos. Agora, como será que a gente está se comportando como viajante? Será que a gente está respeitando realmente a tradição de viajar? Não que a gente precise viajar como a gente viajava há 30, 40 ou 50 anos, mas será que não vale a pena a gente repensar um pouquinho na forma como a gente viaja, na forma como a gente também se conecta com os destinos? Hoje em dia é muito mais fácil viajar, até por causa das companhias aéreas, das agências de viagem. É até mais fácil você pagar, inclusive, uma viagem internacional. Você consegue parcelar em 10, 12, até 20 vezes no cartão de crédito ou no boleto em alguns casos. Então, tá mais fácil conhecer o mundo. Só que justamente porque tem muito mais gente viajando, também é preciso redobrar os cuidados que nós viajantes temos que ter com o mundo que a gente vive. Afinal de contas, se a gente não tiver esses cuidados, no futuro, as futuras gerações talvez não poderão conhecer tudo aquilo que a gente conheceu nos dias de hoje. Uma coisa é certa, o mundo não é mais o mesmo e não vai continuar sendo o mesmo depois dessa pandemia. A forma como a gente vai viajar vai mudar. Eu não sei se vocês se lembram, no caso do 11 de setembro, os atentados nos Estados Unidos, principalmente no World Trade Center em Nova York. Depois daquilo mudou bastante a rotina de segurança dos aeroportos, dos voos internacionais e até os voos internos dentro dos próprios países. Isso por causa desse atentado que mudou a história da humanidade. E o que está acontecendo agora também deve mudar e muito a história da humanidade, dos viajantes e do planeta como um todo. Por isso, não espere que a gente vá voltar a viajar como a gente viajava há 2 ou 3 anos atrás. Muita coisa deve ficar diferente. Alguns países vão ficar mais rigorosos com a questão sanitária, com a questão da saúde pública, com a entrada ou saída de turistas e viajantes. Eu vou dizer mais para vocês, deve ter inclusive países que vão restringir bem mais o acesso dos turistas. Com isso, eu tenho certeza que os espaços vão ficar um pouco mais preservados. Recentemente eu fiz mais uma viagem para a Europa, você inclusive acompanhou aqui no canal a minha ida para Milão, por exemplo, uma cidade incrível, com muita cultura, muitos lugares legais para conhecer, só que com muito turista. Gente do mundo inteiro no mesmo lugar o tempo todo, consumindo desenfreadamente. Eu já falei sobre essa questão da viagem sustentável aqui no canal, eu gosto de falar sobre isso, para que a gente tenha um pouco mais de consciência sobre a forma como a gente está se relacionando com os destinos. Então é preciso que a gente tome um passo antes disso acontecer, que a gente comece a refletir um pouco mais sobre a nossa forma de viajar. Uma coisa é certa, o mundo, como eu falei, vai ficar diferente, as viagens vão ficar diferentes e cabe a nós fazer essas viagens ficarem mais interessantes, mais sustentáveis e preservar cada vez mais o planeta, a nossa saúde e as culturas nos lugares onde a gente viaja. Não existe ainda uma fórmula certa de como vai ficar tudo depois que passar essa pandemia, mas os especialistas dizem que realmente as passagens aéreas vão ficar mais caras, o acesso a alguns destinos vai ficar mais difícil, mas isso não quer dizer que a gente não vai viajar. Então, depois dessa reflexão, quero fazer você pensar um pouquinho na valorização do turismo regional, o turismo local, aquele dentro do próprio país, dentro do próprio estado ou até mesmo na própria cidade. Eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo agora não conhece nem o museu da sua cidade, não visitou nem a catedral, a igreja mais importante da sua cidade, e isso indiferentemente da sua religião, da sua crença.
Será que não vale a pena a gente começar a viajar um pouco mais para dentro de nós mesmos e também dos nossos destinos, antes de pensar em sair por aí viajando para o mundo inteiro? É claro que isso não é uma regra, né? A gente vai continuar viajando, a gente gosta disso, gosta de conhecer lugares incríveis. Eu vou continuar viajando, ou pelo menos tentando conhecer o maior número de países possível. Então, como tudo vai ficar um pouco mais difícil, que a gente comece a facilitar um pouco a nossa vida, explorando lugares que a gente de repente nunca explorou e que estão pertinho da gente. Enfim, acho que o nosso objetivo como viajante é realmente fomentar o turismo de uma maneira mais sustentável, mais bacana, e eu tenho certeza que a gente vai superar tudo isso o quanto antes. Então fica aí essa nossa reflexão, fica aí esse nosso pensamento sobre como vai ficar o mundo a partir de agora, e eu tenho certeza que nós viajantes não fomos os responsáveis por disseminar o coronavírus no mundo todo. Eu tenho certeza disso. O mundo inteiro, na verdade, tem um papel em relação a tudo isso. Mas nós, viajantes, podemos mostrar que sim, somos capazes de ajudar a fazer o planeta respirar, as culturas sobreviverem e os destinos continuarem recebendo turistas ao redor do mundo. Gostou do vídeo de hoje? Gostou dessa reflexão? Foi mais um bate-papo para a gente, de repente, pensar um pouquinho sobre como a gente está viajando e a forma como a gente está se relacionando com o planeta. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Já aproveita e se inscreve aqui, clica aqui embaixo no sininho para receber as notificações sempre que eu postar novos vídeos. Esse ano, como eu falei em alguns vídeos atrás, vão vir muitas novidades, vocês não podem perder por esperar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos que eu vou produzir a partir de agora. Essa quarentena do viajante fez a gente refletir, pensar, planejar as nossas próximas viagens e não desistir do ser humano. Afinal de contas, o que é bom, a gente leva na mala. Eu tenho certeza que as viagens a gente deve levar na mala da nossa vida, porque são uma parte indispensável do fortalecimento, do crescimento pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.